Olá, vamos continuar aqui o nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. No último vídeo nós respondemos a pergunta número 36 que está no compêndio. Por que é que a profissão de fé começa com creio em Deus? E nós vimos que ela começa com creio em Deus, porque o crer em Deus é a base de tudo. Tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós professamos, tem como base o crer em Deus, que criou tudo e que fez tudo. Então isso é a base da nossa fé. E a 37ª pergunta que está no compêndio é a seguinte: por que professamos um só Deus? No catecismo está do número 200 ao número 202, tá? Então por que professamos um só Deus? Primeiro, e o que é mais fácil da gente entender, nós professamos um só Deus porque Ele se revelou como um só Deus. Em Deuteronômio 6, versículo 4, está lá: escuta Israel, o Senhor é um só. Em Isaías 45, 22, não há outro. O próprio Jesus, em Marcos 12, 29, ele confirma isso. Não há outro Deus. Então, nós só temos um Deus, certo? Só que o catecismo ele vai dizer também que o crer, nós professarmos essa fé em um só Deus e crermos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, não atribui nada, não é colocar outra divindade. Continua sendo um só Deus, três pessoas distintas, porém um só Deus, tá? Mas como entender isso, né? Então veja, nós sabemos que Deus é um só, porque ele disse isso, e que Jesus confirmou isso, correto? Mas como entender que Jesus também é Deus? Onde que está na Bíblia ali citações que podem ajudar nós a entendermos que Jesus é um só Deus, que Jesus é Deus, certo? Com o Pai. Nós temos, por exemplo, Filipenses 2,6, que vai dizer: ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus. Então veja, Filipenses afirma que ele, existindo em forma divina, quando veio para a terra, quando assumiu a nossa carne, ele não se apegou em ser igual a Deus, correto? E em João, capítulo 1, versículo 1, que é o prólogo ali: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Certo? Lembra que Deus fez o mundo a partir do verbo, certo? E esse verbo João identifica como sendo Jesus, certo? No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, certo? E em João 8:24, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, isso é Jesus falando, tá? Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, ele se identifica daquela forma como Deus se identificou, no Antigo Testamento. É o que eu vou dizer para o povo, o que eu vou dizer, diga que eu sou. Então, Jesus se identifica da mesma forma, deixando claro ali que Jesus também é Deus, certo? E tem outro detalhe. Ele vai dizer que se as pessoas não crerem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ou seja, só seremos salvos se crermos nele. Só quem pode salvar é Deus. Tá? Então, Jesus, se ele pode salvar através do seu nome, certo? Até porque não há nenhum outro nome na terra pelo qual seremos salvos, certo? E isso está na Bíblia. Nós seremos salvos por causa do seu nome, porque ele também é Deus. Então, nós já temos aí as provas de que Deus Pai é Deus, certo? Ele mesmo disse que ele é Deus e que ele é um só, que Jesus também é Deus, tá? Agora nós temos a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Algumas religiões ou seitas, elas dizem que o Espírito Santo é uma espécie de energia, certo? O Espírito Santo ele não é uma pessoa, mas ele é uma força, tá? Porém, se for ver na Bíblia, existem atributos pessoais que se dão ao Espírito Santo, certo? Eu vou deixar um artigo aqui na descrição que tem as passagens
tudo lá falando disso, ele explica melhor essa parte. E lá ele coloca alguns atributos pessoais que provam que o Espírito Santo não é só uma energia ou uma força ou o que quer que seja, mas que ele é uma pessoa, tá? Então nós temos alguns atributos aí. O Espírito Santo tem vontade, o Espírito Santo tem emoções, mente, intercede, pode se mentir a ele pode ser blasfemado e o Espírito Santo comanda. Então são características que só seres pessoais têm, uma energia, uma força, não tem isso, correto? Então, e que também ele é igual, né, ao Pai e ao Filho. Tanto que Jesus, em Mateus 28:19, ele vai dizer para os seus discípulos, né, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então ele é igual aos três. Se o Espírito Santo fosse apenas uma força, alguma energia, não tinha por que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja, são três pessoas que formam um só Deus, não são três deuses, correto? O amor entre essas três pessoas, certo? A forma de agir dessas três pessoas fazem com que seja um só Deus, é uma só natureza, tá? Então, crermos nisso, Pai, Filho e Espírito Santo, não vai contra os princípios bíblicos, né, de que Deus é um só, como algumas pessoas dizem, algumas seitas afirmam, né, que Deus falou que é um só e vocês querem colocar mais dois deuses na história. Não é isso. Três pessoas, mesma natureza, um único Deus. Tudo está baseado na Bíblia, certo? Tudo está dentro dos princípios bíblicos e é isso que nós temos que crer, que nós temos que acreditar e que nós professamos no credo. Que Deus abençoe.